E aproveitando essa onda de interpretação geométrica, eu gostaria, antes de começarmos a resolver alguns problemas envolvendo integrais duplas, eu gostaria de explicar para vocês que também poderíamos encontrar a área dessa região aqui. Claro que a gente está trabalhando com uma região retangular, e aqui seria bem simples multiplicar 4 por 2 aqui, daria 8, e aqui seria exatamente o valor da área desse retângulo aqui. Só que nem sempre a gente vai trabalhar com regiões aqui retangulares, né? Então imagine, por exemplo, uma região desse tipo aqui. Seria meio complicado encontrar a área dessa região, certo? Só que pelas integrais duplas a gente pode encontrar a área de figuras planas, pessoal, mais gerais, tá ok? Como esse exemplo aqui, né? Então essa figura aqui, essa região, iria formar aqui um outro sólido, né? Então iria formar um sólido bem parecido com isso aqui, né? Ou próximo disso aqui, tá ok? Então, perceba que nem sempre a gente vai ter uma região retangular. Só que podemos encontrar a área de qualquer região pela seguinte ideia. Então imagine o seguinte, imagine termos aqui, por exemplo, pequenos retângulos, tá ok? Então imagine termos aqui pequenos retângulos. Esses retângulos, vamos pegar só um aqui. Esses retângulos, eles vão ter comprimento, né? Vamos chamar esse comprimento aqui de dx, seria essa variação, aliás, chamar de ΔX, né? E vamos chamar esse comprimento aqui de ΔY, tá ok? Claro que se a gente pegar um ponto dentro desse retângulo, ele vai nos dar, por exemplo, esse ponto ele vai ter um valor em x e um valor em y, certo? Ele vai ter um valor em x e vai ter um valor em y, esse ponto aqui. E ele vai nos dar exatamente o valor da altura desse prisma aqui, tá ok, pessoal? Então, se a gente tem a altura e a gente tem a área, né? Então essa área aqui nada mais é a área da base desse prisma, nada mais é que ΔX multiplicado por ΔY, né? Só que a gente vai fazer o seguinte, vamos variar ou vamos tender o ΔX e o ΔY a zero. Então vamos tender os dois a zero, se aproximar muito de zero. Por quê? Já vou explicar. Então a gente vai ter aqui o dx e o dy, já que a gente está tendendo o ΔX e o ΔY a zero. Tá ok? Então isso aqui nada mais é que a variação da nossa área. Beleza, então a gente já tem a área desses retângulos aqui. Por que desses retângulos? Porque a gente vai fazer, pessoal, muitos retângulos aqui dentro. Então imagine vários retângulos. Cada retângulo vai ter uma altura, certo? Porque cada ponto vai nos dar uma altura diferente. Então, por exemplo, o prisma daqui vai ter uma altura diferente do que aqueles dois ali que já falamos. Tá ok? Só que a gente encontra pegando um ponto aqui, cujo valor vamos ter vai ser dado em x e y, certo? Então esse ponto vai ter um valor em x e um valor em y, substituindo ele na fórmula da superfície, a gente vai encontrar exatamente a altura desse prisma. Então imagine, a gente fazer o seguinte, então imagine somarmos a altura dos prismas, nada mais são que o valor da função, né, num ponto, vamos chamar esse ponto de xn e yn. Seriam pontos arbitrários dentro desses retângulos, certo? E multiplicarmos exatamente pela área da base desses prismas, que são esses retângulos, né? Que a gente chamou aqui de dA. Então, a gente, com isso aqui, formamos o volume desses prismas. Só que se a gente somar tudo, então vamos somar o volume desses prismas, tá ok, pessoal? Vamos utilizar o símbolo aqui do somatório. Então, vamos somar esses prismas, com n indo de 0 até um m. Então, esse m, né, a gente pode escolher um m muito grande, ou seja, quanto maior o m, mais retângulos vamos ter aqui. E quanto mais retângulos tivermos, mais vamos se aproximar do volume desse sólido aqui, como vimos em integrais de função com uma variável, certo? Quanto mais retângulos tínhamos numa curva, sobre uma curva, mais próximo da área daquela curva, né, entre a curva e o eixo x, ficaríamos próximos. Então, perceba que aqui a ideia é a mesma. Ou seja, se encontrarmos o limite de m, fazendo o m aqui tender ao infinito, ou seja, m ser muito grande, isso aqui vai nos dar exatamente o volume desse sólido, ou seja, a integral dupla, né, de uma região R, então uma região retangular ou uma região, essa verde aqui, né, poderia ser qualquer região, de uma região R, tá ok? Da função f de x, y, dA. E essa videoaula aqui, pessoal, nada mais eu trouxe essa videoaula para a gente entender como encontrar, por exemplo, essas áreas aqui, tanto a retangular quanto essa área que está em verde aqui. Ora, essa área nada mais é que
Se pegarmos essa função aqui, então independente da superfície que tivermos aqui em cima, independente da superfície que tivermos, poderia ser essa superfície que está em verde ou essa superfície que está em azul. Se pegarmos essa superfície e substituir pelo número 1, olha só que ficaríamos. Ficaríamos com a integral dupla, né, da região dA, tá ok? Porque 1 multiplicado por dA é dA, a variação de A, e variação de A a gente sabe que é dx dy. Isso aqui nada mais é que o somatório da área de todos esses retângulos aqui. Então, imagine somar a área de todos os retângulos. Somando a área de todos esses retângulos, teríamos a área do retângulo maior. Então, é isso. Ó. Se a gente pega a fórmula, né? Aliás, a lei que nos dá a superfície, a função que nos dá a superfície, e substituirmos ela por 1, teríamos exatamente a área da região, tá ok, pessoal? Da região que forma o sólido. Olha só que maravilha, hein? No caso aqui temos um retângulo, né? Ou poderíamos ter também essa área que está em verde aqui, tá ok? Então agora sim a gente está pronto para resolver problemas envolvendo integrais duplas. Espero vocês lá.